Olá, eu sou o professor Mikael e agora estou de volta para mostrar para vocês como é que nós fazemos alguns cálculos de área de triângulo, tá? Triângulo eu posso fazer com aquele modo tradicional que você já conhece, base vezes altura dividido por 2, mas também tem outras formas, quando eu sei os três lados ou quando eu sei o ângulo entre eles e dois lados, né? Então eu vou deixar aqui embaixo uma lista de exercícios. Antes de começar, se você puder deixar um like no vídeo para ajudar a divulgação e se inscrever no canal se não é inscrito ainda, tá? Vamos lá então. A figura indica um terreno retangular repartido em dois lotes, um na forma de triângulo, que é esse aqui no cantinho, e outro na forma de trapézio, que é esse aqui que eu vou pintar de amarelo, tá? É, Concluímos que a área do lote na forma de trapézio em metros quadrados é igual a. Bom, eu quero só esse pedaço amarelo, não me interessa esse pedacinho. Então o que eu vou fazer? Vou calcular a área total do retângulo e vou tirar esse triângulo aqui, esse pedacinho do triângulo aqui no cantinho, e vai ficar só a área que me interessa, tá bom? Então o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, vou calcular a área total. A área total vai ser base vezes a altura. Então a área total vai ser 720 metros quadrados. Pronto, eu já tenho tudo. Agora eu preciso calcular esse pedacinho aqui. Esse pedacinho eu vou chamar de x. E observando um pouquinho, você vai perceber que eu tenho a tangente que relaciona cateto oposto com cateto adjacente. Então vamos escrever que a tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 12. Esse 12 passa para cá multiplicando, e x vai ficar 12 vezes tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Então x vai ficar, simplificando aqui, 4 raiz de 3. Então esse pedacinho aqui, esse cateto, é 4 raiz de 3. Agora eu consigo calcular a área do nosso triângulo, tá? É base, vou chamar o 12, vou usar o 12 como base, a altura, que é o x que nós acabamos de calcular, dividido por 2. Daqui eu tenho que, simplificando esse 2 com esse 12 aqui para dar 6, eu tenho que a área do nosso triângulo vai ser igual a 24 raiz de 3 metros quadrados. Pronto. Agora, para saber a área do trapézio, a gente vai fazer os 720 menos 24 raiz de 3. Aí você vai olhar aqui e vai falar, ué, mas não tem essa, essa resposta aqui nas alternativas, né? Muita calma. Como é que nós vamos fazer agora? 720 eu vou escrever como 30 vezes 24 menos 24 raiz de 3, tá? Aí você vai ver que tem 24 nas duas, tanto aqui, né, 30 vezes 24 tem 24, e aqui raiz de 3 vezes 24, você coloca esse 24 em evidência. Aqui desse primeiro termo sobra só o 30, o menos e o raiz de 3. Pronto, essa é a resposta, 24 vezes 30 menos raiz de 3, alternativa D, tá bem? Como vocês já sabem, eu vou fazer todos os exercícios num único vídeo, então eu vou dar uma pausa aqui, retorno daqui a pouco com o exercício número 2, tá bom? Voltei, exercício 2. Então, exercício 2. Para decorar a fachada no edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadros medindo 1 metro, de lado medindo 1 metro, conforme a figura ao lado. No caso, nosso caso aqui ao lado é abaixo, tá? Nessa figura, os pontos A, B, C e D, que estão aqui no. Você pode localizá-los aqui, ó. A, B, C e D. B, C e D são os pontos médios dos lados do quadrado. Então, esse quadrado grandão aqui, se eu pegar desse ponto aqui até aqui, eu tenho metade da lateral toda, tá? Então, se ele está dizendo aqui no final que se ele disse aqui no começo que o quadrado tem lado de 1 metro, significa que daqui até aqui
é meio metro, tá? E os segmentos AP e QC, AP, o P está aqui, QC, o Q está aqui, medem 1/4 da medida do lado do quadrado, ou seja, 1/4 de metro, tá? Para confeccionar um vitral são usados dois tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que é essa parte mais escura, que custa R$ 30 o metro quadrado, e outro para as regiões mais claras, né? Que são esses triângulos menores aqui, brancos, que custa R$ 50 o metro quadrado. Então ele quer saber, de acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral. Então, primeira coisa que eu preciso saber é calcular a área. Se eu calcular a área desse triângulo branquinho aqui, eu consigo tirar a área total, que eu sei que é 1 metro quadrado. Eu tenho a parte branca, se eu calcular a parte branca, eu tirar o total, fica só a parte escura, tá? Então, o desenho acabou de me dizer que a distância entre o A, né, e o pontinho aqui, a pontinha do quadrado, é a metade do lado todo. Então, se o lado todo é 1 metro, esse pedacinho aqui é meio metro. Se você prestar bem atenção, você vai ver que ele é exatamente a altura desse triângulo branco aqui, tá? E ele fala também que esse pedacinho aqui embaixo é 1/4 da altura da largura do quadrado, né? Então agora fica fácil da gente fazer. Para achar a área desse quadrado branco, eu vou fazer base, que é 1/4 da altura, vezes a altura, que é meio, dividido por 2, tá bem? Então a área ali vai ser igual a 1/8 vezes 1/2, certo? 1 vezes 1, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E esse meio aqui é porque eu peguei esse 2 sobre 1 e inverti, né? Conservo o primeiro, 1/8, multiplica pelo inverso do segundo. Então a minha área vai ser igual a 1,16 metros quadrados. Essa daqui é a área só de um desses triângulozinhos aqui, ou seja, de um branquinho. Eu tenho 4, né? Então eu preciso saber a área dos triângulos da parte branca vai ser 4 vezes 1,16, ou seja, a área da parte branca vai ser igual a 1/4 de metro quadrado, certo? E a parte escura? Então vamos lá. A área da parte escura vai ser igual a 1 metro quadrado, né, que é 1 vezes 1 metro quadrado, menos 1/4, que é a área da parte branca. Então, a área da parte escura vai ser igual a 3/4 de metro quadrado, certo? Acho que aqui não tem dúvida de como é que faz. Em um inteiro tem 4/4, você tira 1, sobram 3/4, tá bem? Muito bem, agora o exercício diz ali que o mais escuro custa 30 e o mais claro custa 50. Então, o nosso custo total vai ser 1/4, que é a parte branca, vezes 50, mais 3/4, que é a parte escura, vezes 30. Ou seja, nosso custo vai ser 1/4 vezes 50 dá 12,50, mais 3/4 vezes 30 dá 22,50. Então, o nosso custo vai ser de R$ 35. R$ 35 é aqui a alternativa B de bola. Tá bem? Vou dar uma pausa aqui, já venho com o exercício de número 3. Vamos então ao exercício de número 3. Ele diz assim, ó, um triângulo isósceles, ou seja, dois lados iguais e um diferente, tem base medindo 8 centímetros e lados iguais com medidas de 5 centímetros. A área desse triângulo é... Bom, esse é um caso de um triângulo, quer ver? Deixa eu desenhar ele aqui primeiro para a gente ter uma ideia. Aqui, ó. Aqui está um triângulo. Ele diz que o triângulo tem a base valendo 8 e os lados iguais valendo 5, né? Esse triângulo eu tenho os 3 lados, eu tenho a base e os 2 lados de cima, não tenho a altura
porque eu poderia usar base vezes altura dividido por 2, né? Se você quiser, você pode dividir ele aqui no meio bonitinho. Esse lado vai valer 4, esse 5. A altura certamente vai valer 3. E você pode fazer base 8 vezes a altura 3, 24, dividido por 2, 12. E achar a área do triângulo, tá? Mas a ideia é você entender que tem outras maneiras de fazer esse cálculo, tá? Então, qual que é o jeito? Um dos jeitos é o seguinte. Primeiro você acha o P. E o P é o semiperímetro do triângulo. O que é semiperímetro? É o perímetro 8 mais 5 mais 5 dividido por 2. Ou seja, é a metade do perímetro do triângulo, tá? 5 mais 5, 10, mais 8, 18, dividido por 2, 9. Então, o semiperímetro desse triângulo é 9. E agora, para calcular a área, a gente faz assim. A área vai ser igual a raiz quadrada do semiperímetro, que é 9, vezes a diferença do semiperímetro com cada um dos lados. Tá? É só sair multiplicando todo mundo. 9 menos 5 e 9 menos 5. Assim, pronto. Tá? Então, A vai ser igual a raiz quadrada de 9 vezes 1 vezes 4 vezes 4. Vezes 4. Pronto. Então, A vai ser igual a 9 vezes 1, 9. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 4, 144. Então, A vai ser igual a raiz quadrada de 144. Sendo assim, A é igual a 12 centímetros. Lembra que eu tinha falado lá no começo? Se eu fechar aqui em cima, ó, vou mostrar para vocês. Aqui. Se a base vale 8, metade da base vai valer 4, certo? Então, esse pedacinho aqui vale 4. Se você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, uma vez que esse é um triângulo retângulo, a altura vai dar 3. Lembra da tripla pitagórica? 3, 4, 5? Pronto. Como é que eu calculo a área disso aqui então? A área vai ser base, que é 8, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Eu vou simplificar esse 2 com esse 8 aqui, que vai dar 4. Então a área vai ser 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados. Esqueci do quadrado aqui, né? 12 centímetros quadrados. Tá vendo? Dá para fazer a mesma coisa, que nem sempre é tão simples de achar a altura do triângulo. Então você pode fazer desse jeito. Acha o semiperímetro, soma os 3 lados, divide por 2. Depois faz o semiperímetro vezes a diferença em cada um dos lados. E pronto, você acha a área, tá bem? Vou limpar esse aqui, daqui a pouco eu volto com o exercício 4. Voltei aqui com o exercício 4, e no exercício 4 ele fala assim, ó, calcule a área do triângulo abaixo. Eu tenho um lado que mede 8, o outro lado que mede 10, e o ângulo entre eles que mede 60, tá? De que forma que eu posso calcular isso? Bem, a gente pode fazer assim, ó. A área vai ser igual a um lado vezes o outro lado vezes o seno do ângulo entre eles, tudo isso dividido por 2, tá? Então, eu vou já simplificar esse 2 com esse 10 aqui, dá 5. Então, 8 vezes 5 dá 40, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a área vai ser igual a 20 raiz de 3. Tá bem? Esse exercício é bastante simples, ele é só isso mesmo, é pegar um lado, 8, vezes o outro lado, 10, vezes o seno do ângulo entre esses dois lados, sempre, tá? No nosso caso, seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. 8 vezes 10, 80, dividido por 2, aqui 40. 40, raiz de 3 dividido por 2, dá 20 raiz de 3, tá bom? Esse exercício é isso, daqui a pouco eu volto com o exercício de número 5. Voltei para o quinto e último exercício dessa parte da lista, que é de cálculo de área de triângulos. E aqui nós temos que dois lados de um triângulo medem respectivamente 8 e 10 metros e formam um ângulo agudo que mede x.
Determina a medida do ângulo x, sabendo que a área do triângulo é de 20 metros quadrados, né? Então eu vou fazer aqui um desenho, tá? Vamos supor que nós tenhamos esse triângulo aqui. E esse triângulo então tem um lado que mede 8, outro lado que mede 10. Vamos pôr aqui a unidade de medida, né? Metros. E ele forma entre eles um ângulo agudo x. Eu sei que a área é de 20 metros quadrados, então eu quero saber esse ângulo x que é formado. Eu vou usar a fórmula que eu usei anteriormente, tá? Que é base vezes altura, desculpa, um lado vezes o outro, 8 vezes 10, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, ó, vou escrever aqui, área é igual a um lado, que é 10, vezes o outro, que é 8, vezes o seno do ângulo entre eles, no caso x, dividido por 2, tá bem? Qual que é a diferença aqui? A diferença é que eu tenho o valor de A dado no exercício, que é 20 metros. Então, eu vou fazer 20, que é a área, né, igual. Eu já vou simplificar esse 2 com esse 8, dá 4. 10 vezes 4, 40. Isso é o seno de x. Esse 40 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, o seno de x vai ser igual a 20 sobre 40. Eu vou simplificar esses dois zeros e vou simplificar o de cima e o de baixo, o numerador e o denominador, por 2. Tá? Então, seno de x vai ser igual a 1 meio. Agora, ele não pede o seno de x, ele pede o ângulo, certo? E qual é o ângulo cujo seno mede meio? Só você olhar na tabelinha, você vai achar 30 graus. O ângulo que tem o seno, o ângulo agudo, né, menor que 90 graus, que tem o seno valendo meio, é 30 graus, tá bom? É isso, esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Depois eu ponho um outro vídeo falando sobre o Teorema de Tales, que também está na lista de exercício aqui de baixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.